Vamos lá. Agora a questão 16. A gente vai entrar aí, acho que acho que nas 3 questões mais difíceis que tem na apostila, para mim, que são as questões 16, 17 e 18. Aí é o nabo maior desse capítulo de matrizes. Qual é o problema dessas 3 questões? O que elas têm de comum? Por que elas são difíceis? Elas são difíceis porque o enunciado é muito genérico. Ele falou, seja A uma matriz de terceira ordem que tem inversa. Mas cadê a matriz? Não tem. Então esse é o problema. Quando a questão de matrizes fornece a matriz exatamente como é que ela é, quando você consegue ver os números, fica mais fácil. Porque você faz conta e pronto. Assim, genérico, você fica perdido. Você, para fazer uma questão assim de forma genérica, você precisa estar afiado e afinado nas propriedades, nas definições e tal. E nessa questão em particular tem uma outra dificuldade que é falar sobre inversa. Inversa já vai ser um assunto meio engasgado quando você tem a matriz. De forma genérica é ainda pior. Mas, vai lá, né? Fé em Deus. Vamos fazer a questão. Então ele falou que essa matriz tem inversa, falou que ela satisfaz essa conta aqui, o A menos 2i elevado ao quadrado é igual a matriz nula, e ele está pedindo quem é a inversa. Aí se você vir as opções, ele quer que você ache a inversa em função da própria matriz, quando você vira as opções. Você não tem números nessa questão, né? Você tem tudo genérico em função da matriz do início. Primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte. Acabei de falar numa questão aí, na questão 8, que produtos notáveis de faturação para matrizes não vale. Porém, nesse caso vale. Aí você vai dizer, pô, professor, vale ou não vale? Então, vamos devagar. Produtos notáveis de forma geral, por exemplo, A mais B ao quadrado, A mais B ao quadrado para matrizes não é de forma genérica, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Não vale. Por quê? Porque AB e BA são coisas diferentes. Porém, quando você está falando de produtos notáveis, onde um dos caras envolve a identidade, aí o produto notável vale. Por que o produto notável vai valer nesse caso? Porque, só aqui para botar no rascunho rápido, quando você fizer a conta e aparecer A vezes I, ou I vezes A, como o I é para as matrizes o que o 1 é para os números, esse produto ali tanto faz, né? Se eu faço A vezes I ou se eu faço I vezes A, isso tudo é o próprio A. Logo, quando a gente está falando de identidade, se uma das matrizes que está envolvidas na conta é identidade, então o produto notável que você gravou lá para números vai valer sim. Isso vai te fazer ganhar tempo aqui. Porque aqui, como você já está careca de saber como é que é quadrada a diferença, eu vou aplicar direto. Então ali eu vou ter o seguinte. Como é que é A menos 2i ao quadrado? Vai ser quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Isso enunciado diz que é a matriz nula. E aí eu deixo propriedade de identidade. 2 com 2, 4. E A vezes I, lembra que o I, a matriz de identidade, é aqui para o universo, no mundo das matrizes, a mesma coisa que o número 1 é para os números. Então A vezes I é A. E I ao quadrado é como se eu estivesse fazendo 1 ao quadrado. Quanto é que dá 1 ao quadrado? Dá 1. E o que é 1 para as matrizes? É o I. Então I ao quadrado é I. Logo, aqui ficou A ao quadrado menos 4A mais 4I igual a matriz nula. Até aqui você tinha que ter chegado, porque o que eu fiz foi desenvolver a conta ali, né? Você poderia ter chegado aqui mesmo sem fazer produto notável, né? Você poderia ter chegado aqui fazendo a conta mesmo. O que é o cara elevado ao quadrado? É ele vezes ele. Você podia escrever isso vezes isso, fazer distributiva e ia ter que chegar aqui de qualquer jeito. Então chegar aqui tem que chegar porque é conta. Agora que vem um pulo do gato, e aí que torna a questão bem difícil para você conseguir matar a questão.
Qual é o pulo do gato que você tem que ter aqui para conseguir obter o que o enunciado pediu? Como é que eu faço brotar a identidade, a inversa do A, o A menos 1 aqui nessa conta? Aí que é o pulo do gato. O pulo do gato é, já que eu quero que que apareça A menos 1, então eu vou multiplicar toda a equação por isso. Então o pulo do gato é multiplicar tudo por A menos 1. Esse é o pulo do gato. Multiplica toda a equação por A menos 1. Porque isso vai fazer naturalmente aparecer a matriz que eu quero. Aí você pode pensar assim, ah, mas eu não quero pensar nisso. Então, por isso que tem aula, né? Para você ter as ideias que você não teria sozinho. Então eu chego aqui agora e multiplico. Ó. Multiplica os dois lados da equação por A menos 1. Lembra que a ideia de inversa? A inversa é como se a gente estivesse cortando, como se estivesse dividindo tudo por A. Porque quando você tem um produto aqui, né? A vezes A menos 1, por definição de inversa, A vezes A menos 1 dá I. E o I é como se fosse o número 1, então é como se estivesse cortando. Se eu multiplicar pela inversa, é, entre aspas, como se eu estivesse dividindo a equação toda por A. Só que que para matrizes não existe divisão, né? O que existe é multiplicar pela inversa. Então o que vai acontecer? O A ao quadrado com A menos 1, como A com A menos 1 dá I, é como se eu fosse cortar um A aqui. Então isso aqui vai dar o A ao quadrado com A menos 1, vai sair um A, vai ficar o outro, vai ficar A menos. O que dá A multiplicado pela inversa? Dá a identidade. Então vai ficar menos 4i. E aqui 4 vezes a identidade vezes a inversa. A identidade vezes qualquer coisa dá esse qualquer coisa. Então quando eu fizer A vezes a I vezes A menos 1, isso aqui vai dar A menos 1. Só que tem um 4 ali, então vai ficar isso aqui. E aqui desse lado é a matriz nula. A matriz nula é uma matriz cheia de zeros. Se multiplica uma matriz que só tem zeros por qualquer coisa, vai dar tudo zero de qualquer jeito. Então tá aí. O que a gente faz agora? Já que eu estou afim de achar A menos 1, é só isolar. Eu vou deixar o A menos 1 de um lado, o que não é A menos 1 deixo do outro. Então vai ficar 4A menos 1 igual a, passando para lá, 4i menos A. Para matar isso, só falta dividir por 4, porque eu não quero 4 vezes a inversa, eu quero só a inversa. Então A menos 1 vai ser, divide por 4 aqui, vai dar I, e aqui vai ser número, vai ficar menos 1/4 vezes A. Aí você vê qual é a opção que tem isso aí. A inversa vai ser I menos 1/4 da matriz A. E quem é a matriz A? Não sei, mas seja lá qual for a matriz A, a inversa vai ser isso aqui. Beleza? Questão bem difícil.